Neste vídeo eu vou resolver o mesmo problema do vídeo anterior. E se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que veja, porque vai ficar de mais fácil entendimento o que eu vou fazer aqui. E naquele vídeo eu resolvi o problema algebricamente. E neste eu pretendo usar um software chamado GeoGebra, que é um software muito útil para estudantes e professores de matemática, ou quem gosta de matemática de modo geral. E vou resolver então geometricamente. Em vez de fazer as contas, vou mostrar como é que a gente pode usar o raciocínio geométrico para chegar na solução. O problema consistia no seguinte: dado um quadrado de lado medindo x, dispondo destas informações deste desenho interno, eu preciso encontrar o valor de x. Tem aqui um segmento saindo desse vértice, medindo 12, um outro segmento medindo 3 e o terceiro medindo 9, sendo que esse de 3 forma um ângulo reto entre o de 12 e o de 9. Naquele outro vídeo, eu mostrei que se a gente descobrir a diagonal deste quadrado, poderíamos aplicar Pitágoras para descobrir esse lado x. Essa diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo formado pelos lados do quadrado e a diagonal, é a soma do quadrado dos dois catetos. Foi esta conta que eu resolvi. Apliquei uma vez o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da diagonal D, cheguei aqui. Depois apliquei novamente o teorema de Pitágoras sobre esse triângulo composto pela diagonal e os dois lados do quadrado, até chegar no valor do lado que é igual a 15. Eu vou aproveitar o problema abordado neste vídeo para iniciar uma série intitulada Mini Tutorial de GeoGebra, onde eu vou mostrar para quem não conhece nada sobre o software GeoGebra quais os principais recursos dele e como ele pode ser útil para ajudar nos estudos de matemática. Se você já é usuário do GeoGebra, sugiro que assista o vídeo em maior velocidade e também vá pulando as partes em que eu estiver mostrando comandos que você já conhece. O GeoGebra pode ser executado no próprio computador, se nós baixarmos e instalarmos no nosso computador, ou pode ser executado direto do site geogebra.org, que é o que eu vou preferir fazer agora. O endereço é geogebra.org, essa é a raiz do site do GeoGebra, mas aqui há muitas opções, quem nunca utilizou não vai saber nem onde é que precisa entrar. Então eu sugiro que vocês já entrem no seguinte endereço, complementa depois do geogebra.org, digitem /classic, como eu fiz agora, e aí já entramos direto na tela da parte que interessa do GeoGebra para esse vídeo. No lado direito ele sempre entra com esse menu, vou clicar em qualquer lugar dentro da tela, fora do menu, para ele ser encerrado. Ao entrar no site do GeoGebra, pode ser que você veja esse teclado virtual, que facilita um pouco quando é necessário digitar comandos, mas eu não vou precisar dele agora. Por isso vou clicar neste X no lado direito para fechar o teclado e ganhar mais espaço na tela. O teclado fica reduzido aqui, no canto inferior esquerdo da tela. E se eu quiser que o teclado virtual reapareça, eu clico nesse ícone para ele voltar a aparecer. Mas eu vou deixar fechado. Eu vou inserir a imagem do problema a ser resolvido em algum local desta tela. Não é obrigatório, mas vai facilitar o entendimento de vocês. Nesse penúltimo ícone, clico aqui, inserir imagem, escolher ficheiro. No meu caso, abriu já na pasta onde eu deixei algumas imagens pré-gravadas. Seleciono a imagem e clico em abrir. Ok. A imagem do problema veio aqui. É só para uma referência. Eu me lembro de qual é o problema, mas tendo a imagem na tela, eu evito de ficar alternando a tela ou de vocês ficarem sem saber o porquê de eu estar executando cada etapa. Ao incluir a imagem, o GeoGebra coloca dois pontos associados a essa imagem. Eu posso apontar para cada um dos pontos, seguro o botão esquerdo do mouse e aí eu consigo girar ou reposicionar a imagem. Estou clicando em cima da imagem com o botão esquerdo do mouse e levo até a posição que eu quiser. E se eu clicar em cima de cada um desses pontos da imagem, eu posso rotacionar, posso aumentar ou diminuir de tamanho, vou deixar ela mais ou menos aqui como referência para o que segue. Sempre que eu precisar arrastar a tela para enxergar melhor uma região ou outra, eu aponto para uma região vazia, onde não tiver objeto nenhum, aperto com o botão esquerdo do mouse, o ícone vai trocar por esta mãozinha, aí eu levo para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Caso a opção do menu aqui em cima selecionada não seja essa setinha, se for esse ponto, por exemplo, para eu movimentar a tela, eu preciso apertar a tecla Shift
Com Shift apertado, aí sim eu aperto o botão esquerdo do mouse e arrasto. Porque se eu não apertar o Shift, estando uma outra ferramenta aqui selecionada, quando eu clicar vai executar a opção que estiver selecionada aqui. Em azul, aqui em volta desse botão, está selecionada a ferramenta de ponto. Então, se eu tentar arrastar, segurar o botão do mouse, o botão esquerdo e arrastar, o que ele vai fazer é criar um novo ponto, e não é o que eu quero nesse momento. Então, vou soltar, enquanto o ponto C está selecionado, em volta dele tem um círculo um pouquinho mais claro, azul claro, vou apertar a tecla Del para me desfazer dele. Então, lembre que para movimentar a tela, ou eu seleciono este ícone da esquerda, este ícone aqui também mais à direita, uma cruz com 4 pontas, também serve para movimentar a tela. Se não for um desses dois das extremidades que esteja selecionado no momento, então eu preciso primeiro apertar a tecla Shift e aí segurar o botão esquerdo do mouse. Se o eixo X e Y da sua tela não estiverem mostrando todos os números inteiros, como o meu está agora, 0, 1, 2, 3, por exemplo, se estiver assim, de 2 em 2, então eu sugiro que você role a rodinha central do mouse para frente, ampliando o zoom, para trás, reduzindo o zoom. Deixe de forma, então, pela rodinha você controla de modo que fique aparecendo todos os números inteiros, porque vai facilitar na sequência aqui. É só uma conveniência, a gente faz isso conforme a necessidade. Se precisar fazer um zoom maior ou menor, use a rodinha até que fique bom para aquilo que você estiver executando no momento. E eu vou começar com o zoom nessa situação, então. Por conveniência, eu vou girar esse quadrado de modo que aquele segmento de 12 fique aproximadamente paralelo com o eixo X, mas isso não altera em nada o problema, que não importa a posição que esteja de quadrado, a questão é descobrir qual é o lado do quadrado, não interessa em que posição ele está aqui no espaço. E vou começar desenhando este desenho interno, um segmento de 12, um outro de 3 e outro de 9, e o 3 formando o ângulo reto com o de 9 e o de 12. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher a ferramenta ponto. Quando eu clico aqui, ele abre o menu e a opção que me interessa nesse momento é esta aqui, ponto. E vou começar a desenhar. Eu vou começar pela origem dos eixos, mas eu poderia começar em qualquer lugar. É só para facilitar aqui, eu não ter que pensar muito quanto que eu tenho que somar para dar essas medidas. Lembrem sempre que esse modo de construir é uma das alternativas. Você pode, depois que você conhecer o GeoGebra, você vai ver que há mais de uma maneira de você chegar ao mesmo resultado. Então o que eu vou fazer, vou apontar aqui para o ponto 00 da tela e clicar, e o GeoGebra vai criar um novo ponto. Aqui na esquerda ele vai, conforme a gente vai criando os elementos na tela, os objetos, ele vai listando o que é que ele fez. Então, nesse caso, ele criou um ponto que ele chamou de C, porque já existia um ponto A e B aqui, associado a essa imagem. Quando eu inseri a imagem, ele criou os pontos A e B. E a cada ponto novo que eu criar, ele vai dando uma letra diferente aqui do alfabeto. Eu quero que esse segmento tenha 12 unidades, então eu vou começar aqui e vou criar um novo ponto na posição x igual a 12. Como está selecionado a ferramenta ponto, eu vou precisar apertar a tecla Shift e agora eu aperto o botão esquerdo e rolo a tela até eu poder enxergar a posição do eixo que me interessa. Já está selecionada a ferramenta ponto aqui, vou criar um novo ponto nas coordenadas x12 e y0, alinhado com esse ponto C. Está aqui o novo ponto. Aqui embaixo as coordenadas. É sempre bom a gente criar o ponto e dar uma olhada se foi criado nas coordenadas que a gente queria. Agora estou movendo a rodinha para fazer o zoom conforme for conveniente. Vou criar o segmento CD de 12 unidades. Para isso vou aqui nesta ferramenta e vou escolher a segunda opção, que é esta, segmento. E aqui embaixo o GeoGebra vai orientando o que é que você tem que fazer com aquela ferramenta. Quando você clica na ferramenta, ele mostra ali o que você tem que fazer. Eu vou falando para vocês, é só um auxílio que ele mostra aqui embaixo. Com essa ferramenta segmento, eu aponto para o ponto origem. Depois eu vou se eu quiser clicar em qualquer lugar da tela, o GeoGebra vai criar o segmento, mas vai criar um novo ponto. Mas eu quero criar o segmento com a extremidade num ponto que já existe, que é esse 12, que eu já escolhi aqui. Eu poderia não ter criado o ponto 12 e tentar achar ele depois, mas eu preferi criar o ponto primeiro para saber que ele já está nas coordenadas que me interessam.
Cliquei, vejam aqui do lado que foi criado um segmento F, está aqui o nome F, que o GeoGebra pôs aqui embaixo, e esse segmento tem 12 unidades, que é esse primeiro segmento aqui. Daqui até aqui, 12 unidades, e vou criar os outros dois. Vou controlar o zoom para eu enxergar as coordenadas que me interessam. Daqui eu tenho que subir 3 unidades para formar um segmento de 3. Então vou apontar para cá, até a posição x12 e y3. Cliquei. Confiro aqui do lado se eu estou na coordenada que eu desejava. Aqui já está marcado o segmento, basta eu clicar e já trazer o mouse para cá. Não preciso sempre ficar clicando e escolhendo de novo. Se eu clicar na ferramenta ela já estiver na opção que eu desejo, não preciso ficar clicando nela de novo aqui no menu. Vou criar o segmento DE agora. Esse segmento foi criado, o GeoGebra chamou de segmento G, e está mostrando aqui embaixo, segmento de D até I. Esse número 3 significa que ele tem 3 unidades de comprimento. E falta o segmento de 9. Vou criar mais um ponto em x igual a 12. E preciso criar um segmento de 9, então de 12 para mais 9 vai dar x igual a 21. Então vou ter que acompanhar aqui, x igual a 21, y3, foi criado um novo ponto f, para não ficar repetitivo, eu não vou mais chamar a atenção para o que está aqui, a não ser que mude, seja uma informação nova. E vou criar o segmento final até f, segmento h, medindo 9. Tá aqui. Então essa construção inicial está batendo com isso aqui, ó, 12, 3 e 9. Foi o que eu acabei de fazer. Agora eu vou ocultar os eixos e a grade no final da tela para facilitar, ficar um ambiente mais limpo para eu continuar a construção. Então eu clico neste menu. Um detalhe importante, pessoal, esse menu do GeoGebra, os menus confundem um pouco, porque o menu aqui, onde tem esse triângulo e esse círculo azuis, dependendo de qual ferramenta está selecionada, esse menu muda. E isso me confundia bastante no início. Então vejam, por exemplo, a ferramenta que está selecionada aqui é este ponto, é a ferramenta de ponto. Então ao clicar aqui no menu aparecem estas opções. Mas o que eu preciso é de uma opção que não está aí. Eu tenho que selecionar esta ferramenta inicial aqui, o primeiro ícone, o ponteiro do mouse. E olhem que agora já mudou as opções do menu. Então, de acordo com qual ferramenta está selecionada no momento, você entra no menu e ele aparecem opções diferentes. Então, vou começar de novo. Está selecionado aqui o ponteiro do mouse, ou no menu. Esta opção é para eu esconder ou exibir o eixo. Uma vez eu clico, ele desaparecem os eixos. Clico novamente, eles reaparecem. Eu vou deixar desativado. E a grade eu também quero ocultar. Eu clico aqui, aparece mais de uma opção. Eu quero esta opção em branco para ficar com o fundo da tela mais limpo. E posso clicar novamente no menu para ele desaparecer. Um pequeno parênteses. Se acontecer de eu criar algum objeto por engano, que eu não precise mais, por exemplo, acabei de criar esses 3 pontos. Para eu desfazer a criação deles, eu aperto as teclas Ctrl Z ou uso essa seta aqui voltada para a esquerda. Ele desfaz cada um dos últimos comandos. A seta para a direita refaz os comandos. Eu posso também clicar na seta de seleção, essa seta do ponteiro do mouse. Clico em cima do objeto que eu quero eliminar e aperto a tecla Del. Se eu quiser eliminar mais de um objeto de uma vez só, eu clico com o botão direito do mouse, arrasto com o botão direito, solto, ele seleciona mais de um objeto de uma vez e eu aperto a tecla Del. Antes de eu começar a resolução propriamente dita, vou fazer mais um comentário. Se eu quiser exibir não o nome desses segmentos aqui, segmento F, G, H, eu posso optar por exibir a medida deles. A medida está aqui, por exemplo, o segmento F, está aqui a medida dele, 12. O segmento G, 3, e assim por diante. Mas eu posso optar por aparecer a medida aqui mesmo. Eu aponto o mouse para o segmento, clico com o botão esquerdo para selecionar o segmento, ter certeza que é ele mesmo que que estou alterando. Clico com o botão direito para abrir esse menu de contexto e agora com o esquerdo vou em configurações. Aqui eu posso alterar o nome do segmento, por exemplo, esse aqui está com o nome F, eu posso alterar para o nome T. Existem algumas letras que você não pode usar para nome. O X, por exemplo, é uma delas, que é um nome reservado pelo GeoGebra. Mas vou voltar manter o F aqui. Mas o que interessa agora é isto aqui, exibir rótulo. Se eu desmarcar essa opção, o nome do segmento desaparece. Se eu clico novamente, deixo marcada, o nome aparece.
E aqui do lado eu posso optar por o que eu quero que apareça no rótulo. Tá, nome, eu posso optar por nome e valor ou apenas o valor. E faço isso para os outros segmentos também. Esse aqui, aponto com o botão esquerdo, clico nele. O menu continua aberto, já mudou aqui para indicar que eu estou operando sobre o objeto de nome G. Vou aqui no rótulo e mudo para valor. Agora está marcando 3. E falta um último segmento que vale 9. Tá aqui. Quero exibir também ele como 9. Exibir rótulo. Aliás, eu estou ainda no G. O G que está destacado aqui, está com um sombreado. Sempre prestem atenção no nome que está aparecendo aqui para você ter certeza se você está operando sobre o objeto que você realmente deseja. Então, vou apontar para o H, clico com o botão esquerdo sobre ele. Agora já estou no objeto certo. Olha, o segmento. Aqui é o nome do objeto, aqui é como ele foi definido, é um segmento do ponto EF. Vou fazer a mesma coisa, escolher no rótulo, vou escolher exibir valor. Aqui do lado direito eu posso clicar neste X e fecho o menu. Isso não vai influenciar em nada a resolução, é só uma visualização, mas é útil se você for ilustrar um trabalho, por exemplo, ou for dar uma aula para alguém. Pode ser interessante você colocar aqui a exibição desses elementos. Embora, repito, para este vídeo não importa se está aparecendo o nome, qual é o nome de cada ponto, não importa. Tamanho, exibido tamanho ou não importa. O que importa é que eu fiz a construção inicial com aquilo que eu precisava. Agora sim eu posso começar com a construção. Eu tive que fazer todas, o vídeo já está com um certo tamanho, mas eu precisei falar tudo isso para que as pessoas que ainda não conhecem o GeoGebra pudessem entender alguns princípios básicos dele para entender o que vem em seguida. Voltando aqui na imagem original, aqui está a diagonal do quadrado, vai deste vértice, onde inicia o segmento 12, até o vértice onde termina o segmento de medida 9. Eu vou fazer vou desenhar essa diagonal ali, para ficar mais claro, neste menu, terceiro ícone, e vou escolher segmento. Então, deste ponto do início do segmento 12 até o final do segmento 9, extremidade do segmento 9, de medida 9, estou representando a diagonal do quadrado. Cada vez que eu termino uma construção, é bom ter o hábito de clicar aqui no ícone do mouse para a gente não acabar criando elementos desnecessários. Então já cliquei aqui. Esse segmento I, na verdade, é a diagonal do quadrado. Eu vou pôr em cor vermelha para ficar mais claro, ilustrar melhor. Clico sobre o segmento, botão direito, configurações. No menu vou escolher agora essa opção, essa aba cor, e vou clicar na cor que eu quero aqui, no caso vermelho, e fecho o menu. Pronto, está aqui. Então, reparem que é a mesma construção, só está numa escala diferente, claro. Então, essa diagonal é a diagonal do quadrado. Então, se eu conseguir construir um quadrado tendo essa linha, esse segmento vermelho como diagonal, eu chego na resolução do problema. Vocês vão ver quando eu chegar lá o porquê eu estou dizendo isso. Eu vou mudar o nome aqui também. Clico sobre ele, botão direito, configurações. Só para ficar igual lá, eu vou dar o nome de D. Pronto, ficou igual. Também isso não altera em nada a resolução, é só para ficar coerente com a figura original. Como é que eu vou construir um quadrado sabendo que essa linha vermelha é a diagonal dele, conforme está mostrando aqui? Eu tenho a diagonal. Essa diagonal foi criada com base nesses segmentos aqui, conforme o problema me deu. Mas o que me interessa agora é construir um quadrado, sabendo que essa linha vermelha é a diagonal, para depois saber qual é a medida dela, a medida do lado, que é o x que eu preciso encontrar. Pode haver mais de um modo, certamente há mais de um modo de fazer isso, construir o quadrado, mas eu vou optar por um deles. Se você depois descobrir um outro, você coloca nos comentários. O quadrado tem, cada um dos seus ângulos é 90 graus e a sua diagonal divide o quadrado em duas partes, sendo 45 graus para cima e para baixo. Então eu preciso um segmento que forme 45 graus
com a diagonal. Aí eu vou ter esta linha, que vai ser o lado do quadrado. E mesma coisa para cima. Se eu construir um ângulo aqui de 45 graus e traçar um segmento para cá, ele vai servir como apoio da linha que vai ser o lado do quadrado. E outro ponto também é que eu não preciso construir o quadrado inteiro. Se eu construir apenas essa metade do quadrado aqui para baixo, eu já vou conseguir determinar o valor do lado. Eu não preciso construir todos os 4 lados. Vou construir então um segmento de 45 graus para cá, depois construo uma perpendicular a este lado, passando por esse extremo da diagonal. Só com metade do quadrado, digamos assim, eu já vou conseguir encontrar esse valor de x. Vou colocar o zoom de uma forma conveniente. Então vou construir um ângulo de 45 graus partindo deste segmento vermelho. A ferramenta para isso está aqui, neste menu. É o quarto da direita para a esquerda. Ângulo com amplitude fixa, porque eu já sei que eu preciso de um ângulo de 45 graus. Esta outra ferramenta é para construir ângulos em geral, que eu já tenho os segmentos formando ângulos, eu vou medir o ângulo formado já existente. Mas o que eu preciso agora é construir um ângulo, então vou usar esse ângulo com amplitude fixa. Vou clicar nessa ferramenta. Aqui embaixo ele mostra, selecione um ponto, um vértice e uma amplitude para construir o ângulo. Primeiro eu vou ter que selecionar a extremidade do ângulo. Então isso aqui vai ser a extremidade, esse ponto F. Cliquei sobre ele. Agora eu vou selecionar o vértice do ângulo. Então aqui vai estar o vértice do ângulo. O ângulo vai abrir para cá. Esse ponto C vai ser o vértice do ângulo. Quando eu clico ali no vértice, o GeoGebra me pergunta qual é a medida do ângulo que eu quero construir. Nesse caso, eu vou construir um ângulo aqui para baixo. Então é sentido horário, porque o ângulo, se eu quero indicar que o ângulo vai abrir para cá, reparem que um relógio analógico, os ponteiros se mexem nesse sentido que eu estou movendo o mouse. Então é daqui para cá, é sentido horário. Por isso que eu vou escolher o sentido horário aqui. E vou dar um OK. O GeoGebra criou um ângulo e ele cria um ponto auxiliar aqui, que ele chamou de F'. Ele dá sempre o nome da extremidade original que eu escolhi. Então esse F' está representando um ângulo de 45 graus. Eu vou construir um segmento aqui entre esse ponto C e o ponto F', para ficar mais claro. Então eu vou optar por construir uma semi-reta. A semi-reta eu clico no ponto inicial, na origem da semi-reta, e indico qual é o ponto por onde essa semi-reta vai passar. Que no caso é o F'. Cliquei ali. Olha, agora fica mais claro. Vou selecionar o ponteiro do mouse para poder mexer nesse rótulo aqui do ângulo. Vou clicar bem em cima do 45 graus e deslocar para ficar mais visível. Aqui ele criou o ângulo alfa então de 45. E por que eu usei um segmento de reta? Porque eu não sei a medida exata do quadrado. Se eu soubesse que esse F' era exatamente a medida do quadrado, eu selecionaria essa ferramenta segmento. Como eu não sei exatamente onde é que o lado do quadrado vai parar, pode ser mais para cá, mais para lá, então eu optei por construir um segmento de reta, partindo do ponto C e passando pelo F'. Depois é que eu vou determinar onde exatamente vai terminar o lado do quadrado. O outro lado do quadrado vai ter origem aqui, vai ser nesse ponto F, e vai ser perpendicular a essa semi-reta. Então, se eu construir uma perpendicular a esta semi-reta que passe pelo ponto F, vou saber que é a medida do lado do quadrado. A intersecção das duas semi-retas vai me dar o lado do quadrado, um dos vértices do quadrado. Como é que eu construo, então, uma perpendicular a esta semi-reta que passe pelo ponto F? É o quarto menu aqui. Quero uma reta perpendicular. E o GeoGebra já me mostra lá, selecione um ponto por onde a reta vai passar, depois qual é o segmento ou a semi-reta com a qual vai existir essa perpendicularidade. A reta perpendicular passa por aqui, perpendicular, quero que seja perpendicular a esta semi-reta, que é a CF'. Pronto. Agora já está determinado neste ponto, no encontro, na intersecção da semi-reta CF' com esta reta perpendicular J, que passa pelo ponto F, que é a extremidade dessa linha D, que por sua vez é a diagonal do quadrado. Então, essa intersecção determina o lado do quadrado.
Eu vou marcar essa intersecção, vou na ferramenta ponto, escolho essa opção intersecção de dois objetos, eu aponto aqui para o encontro onde a semi-reta com a reta se encontram. Esse é o ponto que me dá o lado do quadrado. De C até G é o lado do quadrado. E o outro lado, G até F. Então, se eu medir esse segmento CG, distância, essa ferramenta que eu preciso. Qual é a distância, ou o comprimento, ou o perímetro? No caso, é uma distância. Então, quero saber a distância do ponto C até esse ponto G. Ele dá a distância CG igual a 15. Então, de C a G, eu tenho 15 unidades, que é exatamente o lado do quadrado que eu estava procurando. Só para confirmar, não é necessário, mas vou tirar de novo a medida entre G e F, precisa dar 15 também. Está lá, GF, 15. Reparem então que realmente não é necessário construir o quadrado todo para eu concluir que esta parte construída é esta parte da figura original e já chegamos à resposta. Mas ainda assim eu acabei de criar um ponto indesejado, por isso que é importante sempre clicar aqui no mouse, na setinha do mouse, para quando eu for movimentar eu não criar nenhum objeto desnecessário e ter que apagá-lo. Eu vou completar a criação desse quadrado só para demonstrar mais um conceito que vai ser útil em futuros vídeos, que é o conceito de como é que eu construo retas paralelas. Eu construí aqui uma perpendicular e para fazer esses outros dois lados vou construir através de retas paralelas para dar os outros dois lados do quadrado. Repito que isso não é importante para essa resolução, que já acabou a resolução, não tem mais nada que fazer, já descobri o lado do quadrado, mas é só um complemento aproveitando este vídeo. Nessa ferramenta eu escolho reta paralela, porque agora eu quero usar a paralela. O GeoGebra indica selecione um ponto, depois a reta, o segmento ou semi-reta, a qual essa que eu estou construindo vai ser paralela. Eu quero uma reta que seja paralela a esta reta e que passe pelo ponto C. Então, primeiro eu escolho o ponto pelo qual vai passar a reta paralela, escolhi, cliquei sobre ele. Agora eu vou indicar que eu quero o paralelismo. Eu vou clicar nesta aqui. Então, passando pelo ponto C, foi criada essa reta K, que é paralela a esta reta. Esta é a reta J. Então, criei a reta suporte onde está o lado desse quadrado. Falta um lado ainda. Para eu determinar esse lado, vou criar uma paralela agora à semi-reta, no caso, CF'. Vou repetir o processo. Clico na ferramenta de reta paralela, já está selecionada, não preciso clicar novamente aqui, ela já está nessa opção. Essa reta paralela ela precisa passar pelo F e ser paralela ao CF'. Seleciono primeiro por onde ela tem que passar, que é o F, e agora indico que é esta reta, a reta nova vai ser paralela a esta aqui. Cliquei, vou clicar no ponteiro do mouse para poder mover a tela. Então está aqui o quadrado, a intersecção dessas duas, esta é a L e esta é a K, me dá o vértice do quadrado. Vou criar essa intersecção só para fazer a medida ali. Clico aqui, já está na intersecção, não preciso clicar de novo. Aponto para onde eu quero criar um ponto de intersecção. O ponto virtual, ele já existe, né? Geometricamente, a gente vendo aqui visualmente, ele já é uma intersecção. Mas o GeoGebra ainda não sabe, é como se ele não soubesse que existe um ponto ali. Então, para fazer medidas e calcular a distância, eu preciso criar um ponto efetivamente que represente essa intersecção. Então, por isso que eu preciso clicar aqui, marcar essa ferramenta e clicar indicar onde é que eu quero esse ponto de intersecção. Esse ponto H é a intersecção dessas duas retas. E vou tirar a medida para confirmar. Então, de H, já está selecionado aqui a ferramenta distância. Cliquei no ponto H, cliquei no C. HC igual a 15, como deveria ser, porque se é um quadrado, todos os lados precisam ser iguais. E vou tirar a medida desse último. FH está lá também, os quatro lados do quadrado valem 15, como deveria ser. Então, apesar de ser desnecessário, às vezes é bom fazer um complemento na construção para perceber se não houve algum engano. Se às vezes a gente se engana, usa o ponto de referência errado, aqui dá um valor, mas se você não mede ali, não percebe que dá um valor diferente, porque você não construiu da forma correta. Então, esse complemento final foi só para certificar que realmente isso é um quadrado, mas se a gente tomar os cuidados certos, usar os princípios e as referências certas, não seria necessário terminar essa construção.